Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui dizer da minha alegria com o plano de capacitação lançado pelo governo federal. O governo vai capacitar os técnicos de municípios de todo o país que trabalham na elaboração dos planos plurianuais, e o objetivo do governo é fortalecer os PPAs federais, estaduais e municipais como instrumentos de planejamento e gestão. Senhor presidente, a ideia é trabalhar a partir do território de desenvolvimento de cada estado. O meu estado, o estado do Piauí, nós temos lá 11 territórios de desenvolvimento. Então, cada região dessa tem um potencial, mas há a necessidade de uma qualificação do município para que possa o plano plurianual não ser apenas um faz de conta. Junto com isso, eu tenho defendido junto ao governo que a gente tenha a capacitação através, por exemplo, da Universidade Caixa, da Caixa Econômica Federal, que tem uma capilaridade por todo o Brasil e que permita capacitar para os programas do governo federal. Ou seja, nós temos aí cerca de 400 programas e subprogramas importantes, pelo menos 80 fazendo uma forte interface com os municípios, e há necessidade de que tenha em cada município uma equipe que seja capaz de ali poder tratar sobre o programa, conhecer com profundidade sobre o programa, sobre a elaboração e análise de projetos, sobre licenciamento, licitação, enfim, tudo aquilo que com certeza emperra muitas vezes os convênios, as obras e as ações. Senhor presidente, sobre esse tema, eu queria, na verdade, dar como lido um texto que trago aqui, porque eu queria me ater a um outro também importante. É com muito orgulho e alegria que registro aqui neste plenário o crescimento do índice de aprovação do governo da presidenta Dilma. Segundo a pesquisa CNI-Ibope, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, são vários números que nos deixam extremamente felizes, por ser este um governo não só do meu partido, de uma frente de partidos que dão sustentação ao governo da presidenta Dilma, mas pelo êxito da primeira mulher presidente do Brasil. Ou seja, algo novo no Brasil. Eu sei que se tinha muita dúvida, como ela mesma disse ali, por ocasião da posse, o que ela ouviu de uma criança, né? A mulher pode, e a mulher pode fazer, sim, um governo dentro dos interesses maiores do nosso país. A avaliação sobre o modo de governar da presidenta Dilma subiu de 78% para 79%, quase 80%, senhor presidente. A confiança do povo na presidenta passou de 73% nas duas pesquisas anteriores para 75% agora. Otimismo em relação aos próximos meses do governo, eu diria otimismo com o Brasil. Otimismo com o Brasil é o esperado por mais de 65% dos entrevistados. E para 63% dos entrevistados, o governo Dilma é ótimo ou bom. Presidente, isso é um indicador, quer dizer que é um governo razoável, é algo que é mais comum. Mas alguém, espontaneamente, ali quando perguntado, como é que avalia o governo, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, e afirmar ótimo, bom, não é? Exatamente próximo de 2/3, é algo realmente excepcional. O levantamento revelou também que 29% dos entrevistados consideram o governo da presidente como regular e apenas 7% como ruim ou péssimo. Reduziu ainda a fatia que desaprova a gerência da presidenta atualmente em 17%, ou seja, cresceu os que compreendem a presidente como uma boa gerente do Brasil. Na área da economia, senhoras, senhores senadores, os que nos escutam pelo Brasil, a pesquisa CNI-Ibope identificou que, de maneira mais geral, a população está mais satisfeita com o governo.
Em relação ao combate à fome e à pobreza, a taxa subiu de 62% para 64%. Sobre o meio ambiente, o avanço foi de 52% para 57%. No quesito combate ao desemprego, a alta foi um pouco mais tênue, de 56% para 57%, mas é algo também fundamental. No momento em que o Brasil comemora uma das mais baixas taxas de desemprego e demonstra que a população sente, percebe isso em cada município. A política de combate à inflação recebeu aprovação de 48%, antes era considerada como positivo por 45% da população. Sobre a educação, a taxa de aprovação subiu de 43% para 47%. É uma área em que a população percebe importantes mudanças. Em relação à taxa de juros, também a população percebe como um feito importante. Nós temos hoje uma das menores taxas de juros da história, embora muitas vezes ao consumidor ainda chega elevada, mas na média tivemos grandes reduções. E 42% da população percebe e aprova como um ponto importante. Apenas 3 quesitos da pesquisa, eu faço questão de registrar isso aqui, estão com taxa de desaprovação acima de 60%. A cobrança de impostos, ninguém gosta, não é, de impostos, que está exatamente em 60%. Isso mostra o quanto o Congresso Nacional está aqui no caminho certo ao tratar do Pacto Federativo, da desoneração da folha que ela trabalha, mais a discussão do ICMS, que vai ter um impacto na carga tributária com a redução desses impostos. Aliás, muitas vezes eu não compreendo como é que não há uma mobilização importante para uma pauta como essa, uma pauta que vai reduzir de 19% para algo em torno de 8%, não é? 4% na origem, 4% no destino. Então é uma pauta realmente que muitas vezes é cobrada e na hora que está na ordem do dia a gente não vê as mobilizações. A segurança pública, que passou de 68%, não é, para 66%, ela tem uma redução, mas ainda é elevada. E a saúde, o maior problema, não é, da presidenta na avaliação da população, mas cuja taxa de desaprovação recuou de 74% para 67%. E aqui, senhor presidente, eu quero chamar a atenção, veja que na discussão aqui do que fazer das receitas, eu ponho aqui na mesa a discussão das receitas de royalties e participação, eu tenho sustentado a importância da prioridade para a educação. Eu acho fundamental um pouco mais de recursos para a educação e garantir com isso que a gente possa atingir a condição de dobrar os investimentos em educação. Mas, senhor presidente, não podemos esquecer da saúde. Isso aqui a população percebe e é real. Ainda há pouco participamos ali na Comissão de Assuntos Sociais com os secretários de saúde dos estados e a grita é geral. Quer dizer, veja, se de um lado não tem dinheiro para pagar uma elevação na tabela do SUS por vários procedimentos, como garantir lá embaixo as condições desse atendimento? Do outro lado, garantir as condições, não é, de mais recursos. É claro que tem que mudar o gerenciamento, outras coisas, mas é onde é fundamental. A estimativa é da necessidade de mais 60 bilhões de reais, que é o que teríamos se não tivesse caído a CPMF. Um estudo também anunciado nesta semana e que me deixou imensamente feliz e ainda mais confiante de que estamos com o nosso projeto seguindo no caminho certo, e eu sempre ressalto, o importante é o projeto. Senhor presidente, foi um levantamento do Instituto Data Popular, baseado em um cruzamento e projeções da PNAD e da POF, ambas do IBGE. A classe média brasileira está mais escolarizada do que há 20 anos. O jovem da classe média, por exemplo, de hoje, senhoras, senhores, senadores e senadoras, possui 50% mais tempo de escolaridade do que o jovem que ocupava a mesma classe econômica há 20 anos. E é bom lembrar que cresceu. Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma classe média na casa de 50% da população. Agora nós estamos falando de 85% da população.
Esse estudo aponta que houve um recente aumento no acesso a níveis mais elevados de escolaridade para a classe média no Brasil. Prova disso é a população de 25 a 44 anos, ter 8,7 anos de escolaridade, número muito superior ao dos demais grupos. Por exemplo, de 44 a 64 anos, 5,8 anos de escolaridade. E os que estão acima de 64 anos, 2,8 anos de escolaridade. Isso significa dizer que os mais jovens possuem 3 vezes o tempo de estudo das pessoas mais idosas. Então, isso, para uma mudança, nós temos na pirâmide hoje, uma pirâmide com uma base mais larga, significa que nós vamos ter um aumento de produtividade, uma capacidade de iniciativa, de empreendedores, enfim, no nosso país espetacular. Concluo, senhor presidente, dizendo que o estudo também vincula a escolaridade com uma melhor remuneração. Mais escolarizado, os filhos da classe D e principalmente da classe B e C, passam a ocupar cargos que necessitam de maior especialização e, por isso, conseguem melhor remuneração. Enquanto para os com a idade mais avançada, as principais ocupações são de atividades ligadas ao serviço doméstico ou à agricultura. Para os mais jovens, a liderança é assumida por cargos que começam já de vendedores, atendentes, até cargos técnicos mais importantes. Então, eu queria hoje, nesta sessão, fazer esse registro para dizer do quanto tenho orgulho desse momento que vive o Brasil. Parabéns à presidenta Dilma, com toda a sua equipe, parabéns ao Congresso Nacional, que tem respondido a muitas propostas importantes aqui apresentadas e, em nome de Vossa Excelência, saudar aí os que fazem o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.